de Evangelhos de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado para o barco, para o outro lado, tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Havia ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Os versículos 35 e diante vai dizer assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Bem, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. E Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam e os que choravam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e ela permanece no reino da glória do Pai, e pelo teu Espírito Santo nos ajude a compreender esse texto, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Assim nós oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, que está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, é um relato muito antigo e, como eu posso dizer, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas não significa que este Deus mudou. Não significa que estas obras já não acontecem mais. Não quer dizer que Jesus não continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Talvez no nosso conhecimento, talvez você nunca vivenciou uma ressurreição. A propósito, eu também não. Nunca vivenciamos alguém ser curado, irmãos, de uma situação como esta mulher do fluxo de sangue. Isso eu já vi. Mas de uma coisa eu tenho certeza: todos nós que estamos aqui esta noite, a minha fé e a sua não está ancorada nas evidências, mas está ancorada em Jesus. Se eu colocar a minha fé em evidência, porque nunca presenciei alguém ser ressuscitado, logo ela será uma fé passageira, momentânea, e a minha carne, o meu desejo do coração, passa a ser praticado a minha fé em uma forma de idolatria. O que é isso? Alguém que só crê quando vê. Mas o comportamento de um cristão genuíno, o evangelho da graça pregado a mim e a você, foi que nos constrangeu de nossos pecados e colocou a nossa vida na presença do Senhor. E desde então, uma altura da nossa vida, nós conhecemos o Espírito Santo. Talvez você aprendeu que quando desceu nestas águas, então foi lavado os seus pecados
e a partir de então o Espírito Santo entrou em sua vida, e isso não é verdade. O Espírito Santo entra em nossa vida em um momento da nossa vida, fazendo eu e você conhecermos a Jesus. O trabalho do Espírito Santo é nos levar a Jesus. O trabalho do Espírito Santo é nos levar para a presença do Senhor, levar para a palavra do Senhor, fazendo o pecador se arrepender de seus pecados, fazendo o pecador se arrepender de que ele é um miserável e as suas misérias foi paga por Jesus Cristo no madeiro da cruz, e isso nos constrange. Alguém que pagou uma dívida impagável, alguém que foi levado em um leio maldito para perdoar os meus pecados. A cruz não era dele, era minha. Oh, aleluia! Os pecados não eram dele, eram meus. E ele pagou esta dívida, é isso que converteu o meu coração. Então, logo, a minha fé não procura por evidências, e nem a sua, evidência daquilo que eu preciso ver para crer. Não, a fé está no coração de um homem e de uma mulher de vida piedosa que crê para receber. É ao contrário daquilo que às vezes é anunciado por aí. A fé não procura por evidências, mas crê, tem a atitude de crer, ato de crer, mesmo sabendo que pode demorar ou às vezes nem acontecer, mas crê que Deus é poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, a tua palavra é imutável, Ele continua sendo o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo no porvir. Irmãos, Jesus, de fato, é a esperança para aquele que não tem mais esperança. Esta palavra desta noite está tratando de alguém que não tem mais esperança e está agindo contra a esperança. Então, irmãos, todas as vezes que nós olhamos para esse texto, tem muitas pessoas que infelizmente têm agido desta maneira, sem esperança, porque a sua fé não é compatível, irmãos, com o que está no seu coração. A fé está procurando por evidência. É como Tomé, precisa tocar para entender, precisa tocar para dizer assim: eu creio que Deus é fiel e pode cumprir a sua palavra. Não, o salvo, irmãos, não procura a evidência, e a sua esperança é hoje, à tarde, à noite e amanhã, Cristo. Sempre está ancorado a sua vida em Jesus. Ele conheceu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é? Trilhar os caminhos com Jesus, sabendo que tudo que produz a partir dele são obras do Espírito Santo, que enaltece o nome poderoso de Deus. E no tema de hoje, o assunto da palavra é esse. Os discípulos se desesperaram na tormenta do mar. Quando você olha o texto em Marcos capítulo 4, é exatamente isso que está acontecendo. Mas Jesus apareceu para dar uma proteção. Jesus apareceu a eles em meio a esta tormenta, e Jesus veio desenhar, irmãos, um homem aqui contando no capítulo 5, um homem gadareno que estava endemoniado. Este homem, irmãos, estava cheio de espírito, mas o Senhor Jesus curou este homem, expulsou os demônios que estavam neste homem, mas a sua família está em desespero, porque este homem estava possuído, e ele era um homem bom, ele era um homem amável, mas o espírito que estava nele estava atormentando a sua família. E nesse texto, Jesus expulsa os demônios, e esses demônios se apoderaram de porcos que ali estavam. E a Bíblia diz que logo no início, quando esses espíritos entraram nestes porcos, eles se lançaram no rio e morreram todos afogados. A palavra continua, e nós vamos entender agora, entrando nesse texto de hoje. Logo em seguida, apresenta-se a ele um homem por nome de Jairo. Este homem é chefe de uma sinagoga. É muito importante explicar à igreja o que é isso. Era um homem que era chefe das pessoas que criticavam o ministério de Jesus. Era um homem que estava ali para discutir com Jesus, não defendia as ideias de Jesus, não aceitavam ele
como sendo filho, propriamente dito, o Cristo. Estava ali pregando que ele era um falso profeta. Esse homem era chefe de uma das sinagogas, o cargo mais importante. Ele tinha o seu salário, tinha o seu reconhecimento, mas não, esse povo que estava ali servindo com ele não cria que este era o Filho de Deus. Jairo era diferente. Jairo creu. A Bíblia diz que, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se com ele em volta uma grande multidão que estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e prostou-se aos pés de Jesus. Aqui é uma afronta. Quando nós olhamos para esse texto, um chefe de uma sinagoga, e tinha uma filha de 12 anos que estava enferma, a Bíblia diz que ele prostou-se aos pés de Jesus. É como se você estivesse em um ambiente que não é cristão, que não processa uma mesma fé, que não crê, mas dentre aqueles ali tinha um que cria, Jairo. Era uma pessoa que não procurava por evidência. Oh, glória a Deus, aleluia! A sua fé era robusta. Ele cria e não precisou de evidências. Ele sabia que o que estava ali de fato era o Cristo, o Filho de Deus, que tinha a morte e a vida em suas mãos, que tinha o bem e o mal em suas mãos. E quando ele viu, esta é a minha esperança, não tenho outro senão a Ele, Cristo, este é o Jesus em que pode fazer algo pela minha vida. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, é que às vezes eu e você, como crentes, não fazemos isto, não praticamos isto. Quando Jairo vê Jesus, a primeira coisa que ele faz é se prostrar, é lançar aos pés de Jesus e adorar. Quem se prostra está adorando. Mas talvez eu e você, como crentes em Cristo Jesus, salvos pela graça, às vezes achamos no direito e na intimidade com Deus de nunca adorar, mas chegar aos pés dele e já descarregar os seus problemas, falar tudo o que você está sentindo, o que você está passando. Quando um homem como Jairo aqui, chefe de uma sinagoga importante, reconhecendo que aquele era o Cristo, se prostou primeiro e adorou o Senhor. Eu não sei o seu problema, o que você tem vivido, o que você está passando, mas é uma pergunta eminente no meu coração, pelo Espírito Santo que ministra nele, dizendo: você o adorou hoje? Você se prostou na presença do Senhor hoje? Qual foi as suas palavras de adoração a este Deus? Como você se chegou na presença do Senhor? Talvez você está vivendo às vezes um infortúnio, uma preocupação em sua vida. Quantas vezes você adorou a Jesus hoje? Quantas vezes você se prostrou na presença do Senhor? O que é que a tua família tem visto em você? O que é que os teus filhos têm visto em você em meio ao caos, à turbulência de sua vida, os teus problemas, as tuas questões? Como você tem adorado o Senhor? Apesar da circunstância, a tua fé é evidente ou a tua fé procura e busca por evidência? Se ela é evidente, a palavra de Deus está dizendo que todos veem em você adoração, que todos possam ver o como você ama Jesus, que todos possam enxergar em você Cristo Jesus. Esta é a fé evidente, aleluia, aquela que evidencia Jesus em nossa vida, que demonstra Jesus em nossa vida. De que lado estamos? Se do lado da adoração, ou se do lado da reclamação, se do lado do louvor, ou se do lado da murmuração? Aonde nós estamos como cristão? Quem somos? O que o mundo está vendo em mim? O que o mundo está vendo em nós? O que eles enxergam em nossa vida? Uma vida de adoração, uma vida de oração, uma vida de renúncia, ou aquele que só cobra, aquele que só busca quando precisa? Irmãos, esse homem tinha tudo para não procurar a Jesus. Ele era chefe de uma sinagoga, um homem respeitoso,
o homem que tinha limites e tinha as suas autoridades, o homem que mandava e desmandava, mas ele olhou para ele, a sua necessidade, é claro que falava mais alto, mas a necessidade de adorar e entender que aquele ali era senão filho de Deus, levou aquele homem em um grau de humilhação. Ele rasgou a sua veste, ele rasgou o seu coração, ele tirou todas as suas divisas e compreendeu: esse é o Filho de Deus, esse é Cristo. Então, se você veio aqui esta noite com o mesmo sentimento, se você chegou aqui esta noite com o teu coração sentido: eu preciso de Jesus e eu preciso evidenciar esta fé, então neste momento o Espírito Santo me convida e te convida a rasgar o nosso coração e expressar esta fé, adorando pelo fato de quem Ele é, pelo fato de quem Ele tem feito em sua vida, pagando pelas minhas misérias, pagando pelas suas misérias, pelo nosso fracasso, pelo nosso desânimo, pelas nossas enfermidades, e abraçando a mim e a você, justificando a nós perante o tribunal do Senhor. É isso que é Jesus. A fé evidencia Cristo em nós, e não procuramos por evidências. Então, irmãos, esse homem se ajoelhou e implorou a Jesus por um milagre. Ele implorou, ele precisava de uma cura. Ele diz, e vai um pouco além: mestre, peço, Senhor, com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela viva. E Jesus foi com ele. Mas no meio do caminho, irmãos, apareceu alguém, a multidão o apertava de todos os lados. E ele percebeu que alguém tocou nele naquele momento que ele estava indo para a casa de Jairo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus sentiu que algo tinha acontecido, porque ele sentiu que no seu corpo saiu virtude. E esta mulher foi curada para a glória de Deus. Ela sofria de uma hemorragia há mais de 12 anos. A Bíblia diz, nos evangelhos de Lucas, está mais especificado, historiador, que esta mulher padecia com muitas dores, e ela perdeu muito sangue durante 12 anos. Naquela época, se você ler o livro da lei, Levítico vai tratar sobre isso, que a mulher naquela época, nessas condições, tinha que se afastar dos demais, e era considerada uma pessoa imunda pela religião, e ela ficava nesse tempo de mulher do seu período e afastava dos demais, e ninguém podia tocar. Se ela tocasse em um copo, em uma colher, seja o que for, uma roupa, seja o que for, era considerado imundo e precisava esperar por um tempo, às vezes há mais de 7 dias, e era oferecido sacrifícios a Deus para depois ela retornar no convívio da sociedade. Agora você imagina uma pessoa 12 anos dessa situação, e ela gastou tudo o que tinha. Às vezes a gente não para pensar nisso. O médico que cuidou dela, por exemplo, ele não podia mais cuidar de outra pessoa a não ser ela. Então ela tinha um médico somente para ela. E ela teria que pagar pelo salário do médico e aquele trabalho que o médico não poderia exercer com outras pessoas, ela também precisaria pagar. Por quê? O médico era considerado um imundo, não poderia também estar envolvido com outros, somente com ela. A Bíblia diz que ela tinha perdido tudo que tinha. Nós olhamos para Jairo, sem esperança. Nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, sem esperança. E nós olhamos para Jesus, sua única esperança. Nós olhamos para Jairo, sem esperança. Nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, sem esperança. Jesus é a sua esperança. Quando todas as portas se fecham, quando todos os lugares não têm saída para mim e você, Ele é o braço estendido. Quando tudo se finda, quando não tem mais jeito, quando todas as portas estão fechadas, Jesus é o braço estendido. Ele não nega o braço para aquele que pede apoio, ajuda e auxílio.
No texto desta mulher com fluxo de sangue, a Bíblia diz que Jesus sentiu, mesmo ela sem pedir, mas há uma expressão de alguém que se prostra. A Bíblia diz que ela veio se arrastando com muita dificuldade, porque se alguém visse ela no meio dos outros, ela poderia ser chicotada, ela poderia apanhar, apedrejada, ela não podia estar ali, mas ela não olhou para a multidão que apertava, ela não olhou para a multidão que a condenava, ela não olhou para as multidões dos seus pensamentos, mas ela arrumou um jeito de se aproximar de Jesus. Ela foi se arrastando com o rosto na terra, com o braço na terra, esfolando o seu corpo na terra. Quando ela tocou em Jesus, alguém que toca na orla está tocando no vestido, na barra do vestido, e a Bíblia diz que só de tocar em Jesus ela foi curada. Aleluia! É um sinal de humilhação, é um sinal de alguém que está se arrastando, é um sinal de alguém que não tem saída, que não pode ser vista, que não pode aparecer, que não pode fazer nada, não tem saída, ela só tem um foco: alcançar Jesus Cristo. Talvez você está aqui esta noite desta maneira, tentando alcançar Jesus Cristo. Se o seu foco é Jesus, creia, receba a mensagem desta palavra em nome de Jesus. Se o seu foco é Jesus, tenha certeza que Ele pode resolver, que Ele pode te curar, que Ele pode, em nome de Jesus, arrancar o que está no seu corpo. E eu tomo posse desta mensagem. Creia que Ele é poderoso em restaurar a sua sorte, que Ele é poderoso em mudar a tua história. Creia. Se você está se arrastando, se você tem feito algo, creia, nem isso é você. A presença de Deus é o Espírito Santo que nos faz continuar, é a presença do Espírito Santo que nos dá força para prosseguir, é a presença do Espírito Santo que nos enche, que nos restaura, que nos dá ânimo, que nos dá vigor. Então o que trouxe você aqui esta noite, é a graça do Senhor que foi despejada no madeiro da cruz, é a graça do Senhor que é lançada sobre a igreja, é a presença de Deus que nos enche, é o Espírito Santo que nos toma pelas mãos, é Ele que nos levanta, é o sopro do Espírito de Deus em minha vida e a sua. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Quando há condenação, quando há abandono, quando há solidão, quando há tristeza, quando há lamento, quando há paredes, quando há escombros, quando há destroços, quando há problemas, quando há paredes, quando não há saída, então a palavra de Deus cria caminhos. E assim foi com esta mulher, irmãos, aleluia. E no mesmo momento que ela está recebendo um milagre, sem que Jesus perceba, ela tocou nele, chega-se os discípulos de Jairo e diz: olha, por que é que você incomoda o mestre? A sua filha acabou de morrer, a sua filha está morta. A Bíblia diz que Jairo ficou triste, e Jesus disse a ele a seguinte palavra: não tenha medo. Se morreu, a palavra não deveria ser esse sentimento de medo. Olha, não fique triste, não chore, não se desespere. Jesus vira para ele e fala: não tenha medo. Por quê, irmãos? A ação de Jairo foi adorar a Jesus, justamente o que ele não podia fazer de frente à sua religião. Justamente aquele comportamento para o religioso ele não deveria ter. Ele era chefe de uma sinagoga que perseguia Jesus. Jesus olhou para o coração de Jairo e viu medo. Medo do quê? Medo que os outros vão falar, medo do julgamento, medo dos apontamentos, medo de perder a esposa, porque a menina tinha 12 anos, recém-casado, medo de perder o emprego, medo dos apontamentos, medo da religião. Qual é o seu medo? Medo. Jesus olhou para o coração de Jairo, não viu tristeza, viu medo. Preocupado com o comportamento dos líderes da igreja, preocupado com o que os outros iam falar.
Primeiro ele precisava tirar aquele medo do coração, ou seja, é o próprio Jesus dizendo: esvazie-se de você, mas apenas creia. Jairo, você não precisa de medo, você precisa de fé. Aleluia. Quantos que estão aqui esta noite, que estão com medo? Eu assumo, eu estou com muito medo, mas eu sei que Deus é poderoso. Aleluia. Talvez você está assim como eu, com medo agindo no seu coração, mas em nome de Jesus, que eu e você possamos libertar deste medo, que eu e você possamos arrancar do nosso coração esse espírito de medo, mas entregarmos a nossa vida a Jesus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, estamos dizendo que cremos da tua palavra, que cremos, e a fé passa a ser evidente. Não a fé que procura por evidências, não, mas ela passa a ser evidente. E era justamente isso que Jesus queria para Jairo, que a sua fé fosse ser evidente, passasse a ser uma fé que mostrava e demonstrava o amor para com Jesus, crendo. Irmãos, e este homem, irmãos, vai receber um milagre. Quando Jesus disse a ele: olha, tire do seu coração o espírito do medo e apenas creia. Eu não sei o que você está enfrentando, qual é a sua luta hoje, o que você tem passado, qual é o seu desespero, o que tem te trazido medo. Mas eu quero dizer a você que Jesus chegou aqui esta noite, a mim e a você, e Ele é a única esperança para mim e para você. Em Jesus não há medo, em Jesus não há desespero, em Jesus não há agonia, em Jesus não há falta de paz, em Jesus não há engano. Ele te liberta do medo, Ele te liberta da agonia, Ele te liberta da infelicidade, Ele te liberta da tristeza, Ele te dá coragem, Ele te dá ânimo, Ele te dá vigor. Jesus, com Ele não há espírito de morte, não há sentimento de derrota. Em Jesus a vitória, em Jesus a felicidade, em Jesus a vida, em Jesus a paz, em Jesus a esperança, em Jesus a misericórdia, em Jesus a perdão, em Jesus a bondade. Aleluia. Há um convite do Espírito Santo a mim e a você esta noite, para nos aproximar de Jesus. Tanto a mulher do fluxo de sangue teve ação, e Jairo também teve a mesma ação, prostrado, adorando, humilhado aos pés de Jesus. E se você veio aqui esta noite, eu quero dizer em espírito à igreja: não importa o problema, não há causa impossível a Jesus, não há problema sem solução, não há nada que Ele não possa fazer, não há o que Ele não possa curar. Em nome de Jesus, aleluia. Ele tem poder, este nome tem poder, aleluia. Não há nada que Ele não possa fazer, aleluia. O desespero de Lázaro levou Jesus a ter compaixão, a ir até a casa dele para que esse milagre acontecesse. Quero dizer a você, ministrado pelo Espírito Santo, o desespero meu e a você, às vezes, nos leva a lugares na janela da tentação. Asaf, Salmo 73. Quando ele olhou para a vida do ímpio, só prosperava. Olhou, o ímpio nunca ficou doente. Todas as besteiras, idiotices que ele falava, era aplaudido. E ele nunca se saía bem. Tudo que ele fazia parecia dar errado. Versículo 16 de Salmo 73. Mas quando eu olhei e vi as coisas que ele falava, só de pensar, de eu falar tais palavras, já seria excluídos do meio dos filhos de Deus. Asaf acordou: peraí, eu sou filho do Deus Altíssimo,
Ele me limpou, me justificou, eu estou com Ele, Ele está comigo, eu estou sempre com Ele, Ele é o meu Deus, o meu Pai, o meu Criador, tudo posso nele, a partir dele, a partir da sua palavra. Ele me recebe em sua glória, Ele me recebe em sua glória, Ele me recebe em sua glória. Estou errado, eu não posso pensar desta maneira. Eu não sei o que você tem pensado na sua dificuldade, eu não sei o seu desespero, tem te levado para a janela da tentação, talvez o seu desespero tenha te levado a isso. O Espírito Santo te convida agora a não mais estar desesperado, mas estar nos pés do Senhor prostrado, adorando. É na janela da adoração que recebemos vitória, é na janela da adoração que recebemos milagre, é na janela da adoração que Deus aponta o cetro de justiça. A justiça de Deus está sentada à destra dele. A justiça de Deus é sempre e será Jesus em minha vida e a sua. Essa é a justiça de Deus para mim e você. Se você precisa da justiça de Deus, convide Jesus para estar em sua vida. De que jeito eu faço isso? Adorando pelo fato de quem Ele é. Oh, aleluia! Se você precisa de Jesus, aleluia, convide-o, adorando. Vá para minha casa. Que casa é essa? Templo, morada do Espírito Santo de Deus, o meu, o seu, o nosso coração. Passa na minha casa, Jesus, eu preciso que o Senhor passe na minha casa. Aqui tem tantas tormentas, irmã, irmão, aleluia. As nossas tentações não vêm de fora para dentro, as nossas tentações estão de dentro para fora. Não é a circunstância, é o momento, o nosso coração, o sentimento do nosso coração. Se o seu sentimento esta noite é de desespero, em nome de Jesus, repreenda isso, em nome de Jesus, para que eu possa conhecer e a você a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a paz, que excede todo entendimento. Eu preciso da justiça, a mão direita de Deus, Jesus. Aleluia. E se você está aqui esta noite precisando dele, ele está pronto em estender as mãos a você e te dar misericórdia e perdoar a você e ouvir a você, interceder a Deus por mim e você. Ele está pronto para receber eu e você em sua glória. Ele está pronto para encher nós da sua graça. Ele está pronto para abraçar, enxugar as minhas lágrimas e morar conosco, habitar conosco. Aleluia. Este homem levou Jesus até a sua casa, e lá o Senhor escolheu quem eram as pessoas que poderiam estar. Aqui mais um detalhe: para receber a Jesus, o ambiente tem que estar propício. Devemos fazer as nossas escolhas. O que deve estar dentro do meu coração? Eu vou receber uma visita. A propósito, essa visita é aquele que está sentado no mais alto trono. A visita é de alguém que é dono da vida e o dono da morte. Oh, aleluia! A visita é de alguém que pode mudar o ciclo da minha vida. Para isso eu preciso escolher o que está dentro do meu ambiente, aonde vou recebê-lo. É isso que Jesus está dizendo nesse texto. Eu faço isso sozinho? Não. Eu consigo fazer isso, tomar decisão? Não. A Bíblia diz que a minha carne é fraca e o meu coração é enganoso. Eu preciso do Espírito Santo e Ele está pronto, aleluia. Me ajude, é prostrado, me ajude. Eu preciso limpar o meu coração e não tenho força para abandonar os prazeres da minha carne. Eu não tenho força para repudiar os sentimentos do coração, mas eu quero preparar o meu coração para receber uma visita mais que especial, a de Jesus em minha vida. Então preciso preparar a minha casa para que Ele visite o meu coração. Eu preciso do Espírito Santo esvaziar-se de mim, ser pobre de espírito para ser cheio do Espírito Santo de Deus. É arrancar o meu ódio, o meu ressentimento, o meu rancor, a raiva, é arrancar os ciúmes, a inveja, a mentira, é tirar tudo isso do meu coração, limpar a minha casa. Eu não tenho força para isso, mas Jesus tem, aleluia. Eu não tenho condições para isso, não há força em mim. O meu
meu maior inimigo vem de dentro de mim, mas o Senhor é aquele que pode fazer. Ele restaura, Ele prepara, Ele conserta o vaso para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E é assim, irmãos, que o Senhor visita e passa na nossa casa e faz morada. E neste ambiente, quando o Senhor Jesus entrou na casa de Jairo, tirou os que estavam ali, zombavam e riam, e deixou Pedro, Tiago, os irmãos de Tiago e João, o pai e a mãe. Ele disse: Talita cumi, levanta, menina. E no mesmo momento, essa menina se levantou. A vida foi restaurada. Aqui, irmãos, há algo maravilhoso para a igreja. Esta menina levantou, não se sabe quantos anos mais ela viveu. E depois a sua vida foi embora novamente, ela voltou a morrer. Mas o que Jesus fez por mim e você na cruz é para sempre. Ele pagou pelas minhas mazelas e a sua. Ele habitou entre nós, bebeu a nossa água, calçou a nossa calçado da humildade, da simplicidade, vestiu a minha roupa, falou a nossa língua, comeu a nossa comida. Se identificou comigo e com você, sendo Deus. Pagou pelas minhas injustiças, os meus pecados, as minhas coisas que eu errei e você também pecamos. E disse: todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Oh, aleluia! A menina que ressuscitou, a filha de Jairo, ressuscitou, voltou a morrer. Lázaro ressuscitou, voltou a morrer. O filho da mulher viúva de Naim ressuscitou, voltou a morrer. Eu e você não, aleluia! Mortos dos delitos do nosso pecado, Jesus nos deu vida e vida com abundância. Vivos em Cristo, em uma vida eterna com glória no céu. Cearemos com Ele, moraremos com Ele no reino da eternidade, estaremos junto com Jesus e gozaremos para sempre de uma vida eterna em glória no céu, aleluia. Neste tempo de hoje, preparamos neste texto que lemos a nossa casa para receber Jesus, retiramos daqui tudo que não presta, em nome de Jesus, o trabalho feito por Espírito Santo em mim e você, gerando obras em nós que enaltece o nome poderoso de Deus, as obras que não são minha, porque eu não sou salvo pelas minhas obras, isso não provém de mim, é dom de Deus, aleluia, veio por causa de Jesus, e Ele está aqui esta noite convidando a mim e a você, não por causa dos meus problemas, não buscando por evidências, mas evidenciando Cristo em nossas vidas, e Ele poderá ainda esta noite fazer milagre em suas vidas. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.